Muito bem, estamos aqui ao vivo já, no Facebook e aqui no Instagram. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos em mais um Evangelho no Lar, né? Como sempre aqui, costumeiramente, todas as nossas segundas-feiras abençoadas, né? Hora do nosso encontro, de a gente conversar sobre o Evangelho do nosso amado Jesus, para que a gente vá aí esclarecendo o nosso espírito, para que a gente possa caminhar com mais segurança, né? Nessa nossa vivência aqui na Terra, com mais conhecimento, e o conhecimento vai trazendo para a gente esta liberdade de ação, né? E hoje a gente trouxe um tema aqui, gente, que é maravilhoso. Eu fiquei muito emocionada quando estava preparando esse evangelho, muito mesmo, porque a gente vai hoje falar sobre a porta estreita e eu vou trazer para vocês aqui a história de Maria de Magdala. E é, assim, uma história belíssima. Eu acho que é uma das histórias mais lindas que tem do Evangelho, é o exemplo dessa personagem, né, Maria de Magdala, à época de Jesus, pela transformação pela qual ela passou, que eu acho que foi a maior de todos os seus discípulos, de todos aqueles que acompanharam Jesus. Eu acho que, sem dúvida, foi a maior de todas. Então, a gente vai começar já, para não perder tempo, porque assim a gente já entra já logo, né, no nosso tema. E nós vamos, então, primeiro recebendo todos vocês que estão entrando aqui no Instagram. Muito boa noite ao pessoal também aqui do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos e acariciados aí pelo nosso amor, pelo nosso coração. Vamos, então, fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso amado Jesus, por essa oportunidade que nós temos de nos reunir mais uma vez em seu santo nome. Nós te agradecemos, Mestre, pela presença divina em nossas vidas e agradecemos por estar presente entre nós, como foi prometido. E nós temos a certeza que a sua presença está no meio de nós. E nós te rogamos, Senhor, que nos inspire, que nos ajude, para que nós possamos discorrer sobre o Evangelho desta noite, trazendo conhecimento, trazendo paz e, principalmente, entendimento e consolação para os nossos espíritos. E assim, agradecidos que somos, em teu nome, que nós iniciamos o nosso Evangelho desta noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, a gente vai começar o nosso Evangelho hoje, a nossa reflexão, em duas passagens, né? A primeira passagem está em Mateus, capítulo 7, versículos de 13 a 14, e a segunda está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 23 a 30. Quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo e quiser depois ler sobre esse assunto, está no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, o item 3, a porta estreita, que é o tema dessa noite. Então, a gente vai começar primeiro pelo Evangelho de Mateus, em que Jesus diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida. E quão poucos são os que acertam com ela. Depois ele continua aqui, agora no Evangelho de Lucas. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos, então, os que se salvam? E ele lhes disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão.
E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater a porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes. Quando virdes que Abraão, e Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos, e virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é esta figura, o que significa essa porta estreita, que intuitivamente, né, e até nos tempos atuais, a gente sabe muito bem o que significa. A porta estreita é aquela porta aonde o homem tem que fazer muito esforço para poder vencer as suas más tendências, né? E pouca gente se dá o trabalho disso, ou se esforça suficientemente bem. Porque não é muito agradável passar por uma porta estreita, sendo que ao lado tem uma porta bem larga. Mas essa porta larga é a porta onde nos leva as más paixões, a perdição mesmo. É aonde hoje em dia é a mais frequentada. Porque todo mundo, nesse mundo que nós estamos, deseja facilidade. Tudo muito fácil e tudo muito rápido, e tudo descartável muito rápido também. E o que acontece? As pessoas acabam não se olhando. Dificilmente as pessoas param para se olhar. Elas vivem no mundo, uma grande maioria dos encarnados, como no dizer de Emmanuel, chega aqui na Terra e entra num sono profundo, o sono da ilusão da matéria, que é tão rápido, é como um sonho que passa muito rápido, que é um instrumento para o nosso espírito. E a pessoa, quando for acordar disto, é como esse pai de família aqui, aqueles que não quiseram, que não fizeram jus de merecer o reino do espírito e se dedicaram a vida apenas à matéria, vai querer depois bater essa porta e realmente não vai ter como entrar. Então, é bem o momento que nós estamos vivendo hoje. A Terra está num momento de transição. Está muito próximo hoje. Eu diria que nem é próximo, eu diria que já está acontecendo. E as pessoas não estão se dando conta disso. Nunca se falou tanto em depressão, nunca se teve tantos problemas de ordem emocional como se tem na humanidade de hoje. Por quê? Porque nós estamos mudando a nossa vibração, o planeta está mudando a vibração. Só que se a gente não mudar também a vibração que está dentro de nós, se a gente também não mudar a nossa rotação, como é que a gente vai entrar para essa porta estreita se o nosso corpo o nosso corpo espiritual não vai estar de acordo com essa vibração? E Jesus já estava falando isso. Esse sono profundo que o encarnado vive quando ingressa na matéria é muito grave ainda nos nossos dias. Isso está sendo, inclusive, corrigido no plano espiritual, porque as futuras gerações não terão tanto esquecimento do ser espiritual que nós somos, como nós temos ainda nesse estágio evolutivo.
num mundo de regeneração que ainda não é um mundo feliz, é um mundo regenerado, onde ainda está se fazendo, ainda, digamos assim, a cura do espírito, já não haverá tanta dormência espiritual, porque o homem terreno, ele vive essa dormência. E para dar um exemplo de tudo isso que Jesus está falando na parábola, nós trouxemos hoje a história de Maria de Magdala, que está também naquele livro que nós comentamos na semana passada, eu trouxe aqui para vocês verem, é o livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, nosso querido irmão X, né, que aniversariou essa semana, irmão X, que relata, né, passagens da vida de Jesus, da convivência com os seus discípulos, apóstolos, numa forma mais íntima, num momento mais íntimo, nos diálogos mais íntimos. Então, quem tiver curiosidade ou se encantar com essas histórias, né? E o encantar, eu digo aqui, não é se encantar de uma maneira ilusória, não é isso, é se encantar de ver a singeleza das palavras e dos diálogos. São diálogos que são muito profundos e traz Jesus, esse personagem, para mais perto de nós, do nosso campo íntimo, da nossa vida, né? Porque os problemas desses apóstolos, dessas pessoas que passaram na vida de Jesus, são os nossos também. E Maria de Magdala, que, segundo nos relata Humberto de Campos, vivia na Vila Principesca, lá para os lados de... deixa eu ver se fala aqui. Não está falando. Só fala que ela estava na Vila Principesca. Magdala era uma cidade, né? E ela, por isso o nome de Maria de Magdala, porque Magdala era o nome da cidade da sua origem. Maria de Magdala, para aquela época, ela simplesmente conseguiu, com o seu ímpeto, digamos assim, de mulher, se livrar de todas daquelas conveniências e de todas as coisas que haviam, então, a sociedade pregava em relação à mulher. Ela saiu fora de todos esses esquemas. Era uma mulher de uma beleza encantadora e muito grande para aquela época. E ela passou, então, a viver a vida de uma forma mais fácil. Era uma cortesã que vivia em contato com os romanos, com os patrícios romanos, os mais ricos, com homens ricos, homens que tinham muito poder material, e ela tinha uma vida de abundância também financeira em função desses casos que ela manteve com vários deles. Não é Maria de Magdala a mesma da parábola da mulher adúltera. Aquela lá é uma outra personagem, não é esta, tá? Muita gente, quando estuda o Evangelho, confunde os personagens da mulher adúltera com Maria de Magdala. Não. Aquela lá foi uma situação, essa daqui é outra. Ela era uma mulher realmente muito rica, mas a riqueza dela provinha de uma vida de prostituição. E ela tinha tido vários casos com vários homens ricos daquela época, e quando ela estava em um lugar onde Jesus estava passando, ela ouviu falar de Jesus, e um dia ela, de longe, ouviu a pregação de Jesus. E ela sentiu naquele homem uma atração muito grande, não no sentido carnal, mas uma atração pela docilidade com que ele falava. E ele falava muito da palavra amor. E isso começou a chamar a atenção de Maria. E ela começou, então,
perceber que quando ela escutava Jesus falando, parecia que a sua alma se enchia de alguma coisa que ela não tinha na casa dela. Nem os perfumes, nem as roupas suntuosas, nem as joias. Nada daquilo já causava todo aquele encantamento, né? Que causava antes, né? Mulher gosta muito disso, né? De coisas bonitas. Mas chegou num ponto da vida dela, ao ouvir o mestre falando na praça, que aquilo que ela vivia já não estava mais preenchendo. E aí, um dia, tomada de muita coragem, ela teve que ter muita coragem mesmo, ela foi procurar Jesus na casa de Simão Pedro. Bom, não precisa dizer que os homens que seguiam Jesus eram todos os judeus que tinham as suas leis. A mulher não era tratada como é hoje em dia, né? Então, a mulher ela sequer poderia sentar à mesa para ter uma refeição junto com um homem. Então, para vocês terem uma ideia qual que era, só para ter uma ideia do cenário, que para ela chegar ao ponto de se encher de coragem, ter que enfrentar e ir até a casa de Simão Pedro para ter uma entrevista, digamos assim, mais particular com Jesus, foi uma coragem muito grande. Mas ela estava tão encantada com as preleções que ela tinha ouvido na praça de Jesus, que ela resolveu ir. Era uma mulher muito impetuosa, né? Então, ela se encheu de coragem e ela pensou assim, bom, esse homem, ele fala com uma docilidade tão grande, né? Eu acredito que ele não vai me tratar mal se eu for ter com ele, procurar ter com ele num particular. E foi assim, depois que ela pensou muito bem nisso, ela resolveu procurar Jesus. Foi vencendo as suas mais tenebrosas impressões e chegou perto dele, então, e aí começa o diálogo entre ela e Jesus. E ela chega a ele e diz o seguinte: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. E assim falando, as primeiras lágrimas já começaram a borbulhar dos olhos dela. O que a gente percebe é um espírito que começa a se reconhecer. Quando ela escuta Jesus falando na praça e o seu falar amoroso começa a tocar-lhe o coração, o espírito dela começa a despertar. Ela se vê, ela começa a se enxergar através do mestre. De ver tanta pureza e, de repente, ela começa a olhar para si mesma e ver o contraste que era aquele ensinamento, aquela vida com a vida que ela levava. Porque até então ela não tinha consciência de si mesma, de se enxergar, de se conhecer. Ela vivia pelo determinismo da vida dela. Só isso. Levava uma vida ilusória, onde ela era dominada pelo desejo, o desejo sexual. Então, na realidade, ela não era a senhora da vida dela. Ela era dominada pelo desejo. O seu desejo é que era o senhor dela. E ela não tinha o controle sobre isso. E quantas pessoas vivem assim? Em relação ao desejo sexual, em relação aos vícios de qualquer espécie.
Quando o homem, quando eu digo homem aqui, é homem e mulher, tá, gente? Não é em gênero. Quando o ser humano não consegue dominar as suas próprias inclinações, então ele deixa de pertencer-se. Então o vício é que o tem, não ele que comanda a sua vida. E era o que acontecia com Maria de Magdala. Mas ao contato da palavra amorosa do mestre, ela começou a enxergar isso. E aí, de repente, tudo aquilo que era tão importante para ela começou a se tornar banal. E aí, então, já com lágrimas nos olhos e se sentindo culpada, porque havia se enxergado, o mestre olha para ela com uma infinita bondade, contemplando, e ela diz para ele: eu ouvi o vosso amoroso convite ao evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Olha a pergunta que ela faz para Jesus. E Jesus só apenas olhava para ela, sondando as profundezas da alma dela, fazendo um scan, passando um scan para ver as intenções que iam no coração dela. Fez a perfeita leitura. E Jesus, hoje em dia, um médium, a gente faz isso, né? Quando faz apometria, quando a gente trabalha, a gente já percebe. Imagina o olhar de Jesus. Ele deve pegar desde a nossa primeira encarnação. Ele fez um scan, assim, na alma dela, ficou sondando. E com muita bondade, sem nenhum julgamento, sem nenhuma censura, que pudesse falar, ou alguma expressão, nada. Simplesmente com muito amor, ele olha para ela e diz: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Veja, que em nenhum momento ele a julga. Ele dá o quê? Ele dá acolhimento. As ruínas são as criaturas humanas. Porém, as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. É o que eu sempre falo, né? Eu falo para os meus alunos sempre. O conhecimento te liberta. Liberta da ignorância. Mas o amor, o amor. O amor, ele cobre a multidão dos pecados. Porque a pessoa, quando ela se sente amada, que ela se sente acolhida, ela se prepara para fazer toda a transformação. E o que estava acontecendo era que Maria já estava começando a se sentir amada por Deus. E quando ela começou a se sentir amada, já foi o início da cura dela. Porque ela começou a se sentir acolhida. E quando a gente se sente amado pelo outro que nos acolhe, mesmo a gente tendo errado, a culpa vai embora.
Porque a culpa, ela é um sentimento que nos paralisa. A culpa, quando ela se instala na pessoa, a pessoa não vai nem para frente nem para trás, ela fica estagnada. E quando a pessoa se sente amada, como ela começou a sentir esse sol que era o amor de Deus dentro dela, e se sentir acolhida e amada, ela começou a se sentir livre da culpa para usar toda a energia que ela tinha para quê? Para fazer a transformação. Olha que coisa mais linda, esse momento que acontece entre Maria de Magdala e Jesus. Ela escutava o mestre bebendo-lhe as palavras. Homem nenhum havia falado assim a sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, ela acentuou levemente. No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. E tinha mesmo, ela estava sendo sincera. Ela só estava procurando o amor de uma forma errada. E Jesus sabia disso. E ele confirma, e ele diz para ela, sim, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção. E é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. O que ele está falando aí? Que o mundo material, usar as coisas e pessoas e tudo que existe, fez com que todas as fontes da nossa redenção ficassem viciadas. Inclusive o sexo, que é uma coisa tão abençoada. E ele continua. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, olvidando, ou seja, esquecendo que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Aos que amam os que lhes pertencem ao círculo pessoal. Os que são sinceros somente com os seus amigos. Os que defendem apenas os seus familiares. Os que adoram os deuses do favor. Que é o mundo que a gente vive, né? Os deuses do favor. Eu faço para obter favor e o que é pior. Tem gente que ainda quer negociar com Deus. Olha, Deus, eu vou fazer tudo direitinho, mas aí você me dá tal coisa. Ou seja, se eu for uma boa menina, você me dá isso que eu estou pedindo. E é isso que Jesus está falando aqui. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras. Isso me lembra muito uma história que eu vi de uma moça que me contou sobre prova de amor. Aquela coisa de estar com uma pessoa e a pessoa ter que te dar uma prova de amor. Quem ama não exige nada, simplesmente ama. Ama porque ama. Não tem que dar prova nenhuma. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria ficava escutando Jesus assim que nem a gente, né? Acho que na presença dele, não sei como que eu ficaria, mas ela ficava assim. E ela começou a ficar
ansiosa, porque ela queria entender tudo que ele falava, né? Palavra por palavra, entender logo esses significados, né? E aí, quando ela ouviu ele falando sobre esse amor, sobre sacrifício, sobre renúncia, então ela vira para ele e pergunta, então, só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Ao que Jesus respondeu com um gesto afirmativo e disse para ela: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber-se imolar-se. Muitas vezes silenciar, muitas vezes renunciar até a presença da pessoa. Muitas vezes é ficar junto, mesmo quando as condições não são favoráveis. Amar, como ele está dizendo aqui, é saber viver bem, é saber imolar-se. E ele ainda continua: acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos da vitória sobre os cadáveres que juncam ao chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro, ou seja, o que está sendo coberto de louros, pode fazer a experiência para um dia, ter a vitória do mundo. A vitória do mundo é a vitória de um dia. Os segundos, os que caíram, constroem a estrada definitiva na eternidade. E aí ele, depois de dar esse conceito tão amplo, ele fala então da condição dela de mulher e diz: na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam batalha? Aí a gente pergunta, né? Se fala tanto de personalidades ilustres no mundo, né? Homens, personalidades que passaram tanto no campo artístico, como na guerra, como nos governos. Onde que estava a mãe de todo mundo? Nunca ninguém falou da mãe de Hitler. Nunca ninguém falou da mãe de Judas. Nunca ninguém falou da mãe do Beethoven. E eu diria mães e pais também, né? Onde estão esses que sacrificaram um pouco das suas vidas para trazer esses espíritos para cá? Onde estão essas mães que tiveram que muitas vezes chorar em cima dos equívocos dos seus filhos? Isso não é o amor que se mola pelo outro? E Jesus continua: muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do seu amor. A Maria de Magdala, então, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar. Aí ela começou a chorar porque ela disse: Senhor, desgraçada de mim, que não poderei ser mãe. Ela não podia ter filhos. E Jesus, vendo aquela cena, atraiu-a brandamente a si. Ele não puxou para abraçar ela, ele a trouxe para o campo dele, para o campo da paz que ele tinha. Ele atraiu com o seu olhar, com o seu magnetismo, ela para dentro do campo dele, energeticamente, para acalmá-la, e pergunta para ela: e qual das mães será maior aos olhos de Deus?
A que se devotou somente aos filhos de sua carne? Ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aquela interrogação aí despertou alguma coisa mais profunda nela e ela se sentiu amparada, né? Aceita mais uma vez. E aí, então, ela viu que essa energia que ela estava se sentindo estava a convidando para que ela fosse mãe dos seus irmãos de humanidade. E ela, então, vira para ele, depois de um pouco de reflexão ali, e fala: Senhor, doravante, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Nesse momento, ela tomava uma decisão de vida. A primeira vez em que ela se vira realmente para o seu lado espiritual, para a verdade da vida. E aí, então, começa toda a sua trajetória, que foi tão linda. E nesse momento em que ela chega a essa conclusão, Simão Pedro passa pelo aposento, né, e vê que ela está conversando com Jesus, e ele já dá aquela olhada básica, né? Não gostando nada, por sinal. E ela sentiu aquela frieza, né? E ela sabia que ela jamais seria aceita no meio daqueles homens, como não foi, né? A gente sabe que havia essa questão da diferença entre ela e os apóstolos, primeiro porque eles ainda não tinham o alcance, né, de Jesus para entender de pronto a transformação dela, e pelo fato dela ser mulher, né? Era uma cultura totalmente diferente da que a gente tem aqui hoje. E ela, então, ficou um pouco preocupada. Então, ela vira para Jesus e pergunta: Senhor, quando partires desse mundo, como ficaremos? Porque enquanto ele estava lá, ela estava se sentindo ainda segura. E aí Jesus compreendeu, né, o que estava se passando no coração dela e a preocupação, e ele responde então: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome a sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, colocando, acima de tudo, a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Olha que lição essa. Aí ele diz: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Bom, depois disso, mais tarde, né, a gente sabe que Maria procurou acompanhar sempre que possível os passos do mestre, compreender o evangelho, estudar o evangelho. Jesus foi crucificado. E eu acho que porque ela foi a transformação maior que houve da história de todos eles, porque não é fácil deixar um vício, gente. É muito difícil, muito difícil. Quem tem na família ou quem já teve algum tipo de vício, mesmo que seja um vício mais simples, como um vício de fumar, sabe o quanto que é difícil a gente abandonar um vício. Ela deixou uma vida... Não só ela abandonou o vício, mas ela deixou uma vida luxuosa para viver uma vida de pobreza.
Mas o que importava para ela era que o coração dela ficasse repleto. Isso é que era o importante. Ela estava achando os caminhos da alma. Tanto é que quando Jesus ressuscita, ela é a primeira a ter a visão de Jesus depois da crucificação, e é ela quem vai avisar isso aos apóstolos. Mais tarde, depois, os apóstolos, depois da crucificação, cada um, eles se separaram para ir pregar a Boa Nova, né, em várias cidades, então eles foram para vários lugares, até que no final, lá em Damanuta, ficaram ainda 2, e ela ainda quis acompanhá-los, mas parece que eles não quiseram a companhia dela. Naquela época, a mulher que não era casada, que não tinha um compromisso com um homem ou uma família, não era muito benquista na sociedade. E aí, então, ela viu que ela ficou sozinha, sem recursos para viver, ela foi trabalhar para poder comer, para poder fazer a sua própria manutenção, em Magdala e também em Dalmanuta. E depois, ela compreendeu que ela ia ter que fazer esse caminho sozinha, até que um dia, em Dalmanuta, onde ela estava, na cidade, veio da Idumeia um bando de leprosos, né, que estavam já vindo lá da Idumeia, cansados e tristes, e eles vinham para lá para perguntar de Jesus, porque eles ouviram falar de Jesus, então fizeram uma viagem, só que Jesus já não estava mais. E Maria foi ter com eles, e aí ela começou a pregar a boa nova para eles, para esses leprosos. E eles começaram a tê-la como um ser de luz que trazia as explicações que ela dava do Evangelho. Ela se tornou a companheira dessa turma, né, desse pessoal que estava doente, que estava com essa doença. No entanto, as autoridades lá do local ordenaram a expulsão dos enfermos da cidade. E ela, então, decidiu ir embora com eles. E se juntou a esses leprosos e ficou vivendo com ele. Todas as tardes, ela se reunia para fazer as preleções do Evangelho. E assim ela conviveu com esses leprosos durante um tempo, até que a sua epiderme começou a apresentar também a doença, a lepra. E ela compreendeu a sua nova situação, né? Ela também se tornou leprosa. E ela se recordou da recomendação do Messias, que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. E ela estava se imolando por esses irmãos de humanidade. Porém, chegou num ponto que ela já percebeu que ela ia desencarnar, e ela então faz um esforço hercúleo para vir visitar em Éfaso Maria, mãe de Jesus, e João, o evangelista. E foi assim muito, muito difícil essa viagem, e ela, na fortaleza da sua fé, então deixou o Vale dos Leprosos e pegou estradas e conseguiu chegar até a casa de Maria. Foi acolhida depois, quando ela estava chegando na cidade, por uma família, antes de chegar lá na casa, porque ela acabou caindo, segundo o relato a Humberto de Campos, até que ela começou a ter essas feridas muito, muito graves, né? As pálpebras já estavam entumecidas, então ela já não conseguia mais enxergar. Foi recolhida a uma família que estava tratando dela, até que ela percebeu, né, na sua agonia, né, que o peito dela já não estava arfando mais. E aí foi quando ela percebe, então, a presença de Jesus aproximar-se dela, mais belo do que nunca, com um olhar que tinha
Segundo diz aqui Humberto de Campos, o reflexo do céu e um semblante trazia um júbilo indefinível. Então o mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente, Senhor. E Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou, Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. É emocionante a história. Eu fico emocionada todas as vezes que eu leio essa história. E agora contando, a gente se emociona mais ainda. Mas ela entendeu a mensagem. Ela entendeu e transformou. Não ficou reclamando na culpa. Porque eu sou assim, porque Deus nunca vai me querer, porque... Não. Simplesmente ela entendeu que a nossa transformação se faz com o nosso trabalho, com a aceitação, com a humildade. Quando a gente promove a cura para o nosso espírito, para a nossa alma, o corpo dela só serviu, no final dessa existência, como um filtro para eliminar as mazelas, né, o acúmulo de mazelas que ela tinha tido anteriormente na vida, através da provação. Foi um expurgo, né, digamos assim. E ela entendeu isso, ela compreendeu isso e utilizou até o fim da sua existência tudo aquilo que a vida proporcionou a partir do momento que ela tomou consciência. Então, por isso que no começo do Evangelho eu falei que esse nosso encontro é um encontro que faz com que a gente tenha tomada de consciência da vida. Quando a gente vai entendendo isso, a gente vai saindo daquele determinismo e a gente vai entrando, então, para um caminho espiritual de compreensão. O Pai, o nosso Pai amado, está sempre de braços abertos para qualquer momento que a gente queira transformar. A qualquer momento. Isso não depende de ninguém, só depende de nós. E quando a gente abre o nosso coração para o nosso Criador e a gente se sente amado por Ele, gente, é uma sensação tão boa. A gente nunca mais vai se sentir sozinho. Porque a gente sabe que Deus está dentro de nós nos amando. Porque para que a gente existisse, para que nós existíssemos aqui, Deus precisou nos amar primeiro. Porque Ele é todo amor. E nós saímos do amor. E para o amor nós vamos voltar. Mas não pelo amor interesseiro. Não o amor que conta vantagem. Não do amor que pede pagamento. Mas do amor que brota do nosso coração. E vibra nessa vibração mais alta. E é isto que essa humanidade está aprendendo e vai aprender mais ainda. É isso que vai nos levar realmente para a nossa evolução espiritual. É o nosso crescimento para o amor, no amor. É para isso que nós encarnamos, para aprender a amar. Essa é a nossa finalidade última. O resto são todos meios para que a gente chegue até lá. Então eu espero que o exemplo de Maria de Magdala sirva para todos nós, que precisamos de pessoas que realmente viveram, exemplos de pessoas que viveram transformações, para que fique claro para nós que todos podemos transformar. Basta a gente voltar os nossos olhos, como eu disse, para o conhecimento que nos liberta da ignorância e para o amor que cobre a multidão dos pecados. Então, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e a essa nossa irmã Maria de Magdala, por esse exemplo que ficou para a humanidade, para todos nós, essa vida que ela renunciou a um tipo de vida para outro e nos mostra onde está o lado verdadeiro da vida, o que é realmente andar pela porta estreita. Muitas vezes aqui nessa vida, a vida não vai exigir tanto de nós como exigiu dela. Mas
que a gente saiba amar e aprender a amar na profundidade com que ela entendeu o amor de Deus, o amor de Jesus. Para que, quem sabe, amanhã, quando a gente deixar esse plano, não vou nem dizer que Jesus vai estar esperando, porque é muita pretensão, mas que a gente tenha, né, pelo menos amigos espirituais, né, companheiros espirituais que possam estar do nosso lado também nos ajudando. E então, nós agradecemos ao Chico Xavier por essa bela obra psicografada, pelo espírito de Humberto de Campos, por trazer, né, esses diálogos tão íntimos que nos fazem nos colocar mais perto do coração do nosso mestre. E vamos agradecendo ao nosso amado Jesus por estar sempre entre nós, nos ajudando, nos inspirando, para que esse evangelho chegue aí para vocês, chegue para mim, e que ele possa se espalhar aí pelo mundo e chegue para outras pessoas também. Então, a gente vai nesse instante agradecer, pedir a Jesus que nesse instante permita aos bons espíritos que visite cada lar aqui representado, que nesse instante os nossos lares possam ser iluminados com a presença do amor do Mestre, que os seus prepostos espíritos que trabalham na luz espiritual possam fluidificar essas águas de acordo com as necessidades de cada um. Que nesse instante nós possamos volver o nosso coração no amor e pedir para todos os nossos irmãos de humanidade, estejam eles encarnados ou desencarnados, onde quer que se encontrem. Jesus, sol das almas, olha por todos os nossos irmãos que se encontram doentes, doentes da alma, doentes do corpo. A todos os nossos irmãos que ainda rebeldes, ainda vivem o sono da matéria, o sono da ilusão. A todos aqueles que ainda teimam em trilhar as trilhas que são contrárias ao amor. Ó Jesus, que o sol que vem do seu coração possa envolver todo o nosso planeta Terra, possa ajudar a todas as equipes que estão trabalhando arduamente nesse processo de transição planetária. E que nós, dentro da nossa pequenez, possamos também nos sentir fortalecidos para fazermos a nossa parte que nos cabe aqui no mundo em que vivemos. Que o seu amor, que a sua luz, que o entendimento esteja sempre entre nós. Que nós possamos, muito humildemente, nos sentir também discípulos do seu evangelho de luz, procurando colocá-lo no nosso dia a dia, para que essas páginas escritas se transformem em comportamentos nossos. Que nós possamos encontrar o amor e a paz como encontrou Maria de Magdala. Que o nosso coração não fique mendigando amor, mendigando carência, batendo em portas aonde não vamos encontrar. Que nós possamos realmente encontrar esse amor que vem do mais alto, através do respeito, através do amor do nosso próximo. Que o Senhor nos fortaleça sempre. Essa nossa vontade, esse nosso desejo de aprender e de servir sempre em seu nome. Mais uma vez, que o Senhor nos abençoe e esteja sempre nas nossas mentes e no nosso coração, onde quer que nós estejamos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gente, muito obrigada pela companhia de hoje. Obrigada por estar sempre aí, uma família tão boa, essa aqui que se reúne. E eu vou colocar também esse vídeo no YouTube. Quem ainda não se inscreveu, inscreve lá no meu canal,
sempre é Ângela Esteve 17, vocês acham lá. Eu vou deixar também no YouTube. Compartilhe com outras pessoas. As pessoas precisam de evangelho. Nesse momento que nós estamos vivendo, vamos precisar hoje, não só hoje, mas o mundo está passando por transformações e virão mais transformações. Então, as pessoas, o máximo que a gente puder fazer para divulgar, vamos divulgar. Sabe? Eu não ganho nada com isso, a não ser o prazer de falar de Jesus. O meu coração fica transbordante quando a gente está contando essas histórias. Às vezes eu tenho até que segurar aqui, porque vem nós na garganta. E para mim, essa é a minha recompensa, é esse prazer que eu sinto realmente de falar do Mestre. Então, compartilhem com outras pessoas, vai lá, se inscreve no canal para saber os vídeos que a gente coloca do Evangelho e manda para o mundo. O mundo precisa conhecer mais a Jesus, precisa conhecer mais o amor. Nós precisamos sair desse torpor que a materialidade coloca nos nossos olhos e não nos deixa enxergar o mundo realmente como ele deve ser e como ele é. Que a gente não entre na onda do materialismo que ainda reina, que tenta nos arrastar ainda para os vales ainda do sofrimento e dos ranger de dentes. Nós já somos almas que já estamos merecendo, assim como Maria de Magdala, estamos tendo a oportunidade de fazer a nossa transformação. E que a gente vai fazer essa transformação. Nós não estamos sozinhos. Nunca estivemos e nunca estaremos. Porque o amor de Deus é comigo, é com você, é com cada um de nós. Fiquem com Deus, um bom restinho de noite e até segunda-feira no próximo Evangelho. Fiquem bem.